Bem-vindo ao nosso canal Vida Zoe Itamar Santos. Dê um like, inscreva-se, esse canal é feito para você. Hoje nós vamos fazer um terrário. Nós já aprendemos a fazer um terrário. Esse aqui é o gongo terrário. Então, eu ensinei o passo a passo como fazer. Aqui tem um gongolo e ele vai comer toda essa matéria seca aqui e vai transformar em gongo compostagem. Então, a ideia que hoje eu tenho para apresentar para vocês é fazer um aquário seco. Mas, antes de fazer o aquário seco, existe dois tipos de terrário. Um é o terrário fechado e o outro é o terrário aberto. A ideia é de você imitar a natureza. O terrário aberto nós chamamos de mini jardim. Você imita um jardim natural. E o terrário fechado pode ser qualquer vidro com tampa e vai criar um ambiente ali, as plantas. A água vai descer, vai evaporar e vai descer de novo e vai criar um sistema próprio ali para as plantas. E esse é o terrário fechado. Mas hoje nós vamos fazer para você um aquário seco com todas as plantinhas vivas. Bem legal, vamos lá? Então, você vai precisar de um vasilhame para fazer o seu aquário, quadrado ou redondo, do jeito que você tiver. Você vai precisar também de carvão, isso aqui é para fazer a filtragem, as pedras, pedrisco, esse pedrisco aqui eu tirei lá do leito do meu rio. Então, dê uma lavada nele e é muito natural aqui. E vou usar ele. E também pedras maiores, um pouco maiores, e maior ainda, e pedras decorativas. Você também vai precisar de plantas que vai imitar plantas do fundo do mar. Olha que linda essa aqui, e são tudo suculentas. Olha essa aqui, ela parece aquelas plantas de recifes que são animais, mas parecem como plantas. E olha outra aqui. E esse aqui, não parece aquele bichinho todo espinhento que fica no fundo, que fica na praia? Então, nós vamos fazer uma imitação do fundo do mar com essas suculentas. E você vai precisar também de areia colorida. Aqui estão as areias que você vai precisar. Vai precisar também mais areia. Vai precisar também de bichinhos que vai lembrar o fundo do mar. Aqui é uma planta que, na verdade, isso aqui é da semente, da semente que caiu dos palmitos, das palmeiras. Então aí secou e eu pintei. E aí tem os peixinhos. Olha os peixinhos aí. E mais peixinhos. E esses peixinhos em casas que vende material para artesanato, você encontra. Aqui, um Hamlet. Esse aqui é aquele bichinho que fica dentro da concha, não é? Chama Hamlet. E conchas. Então é isso aí que você vai precisar. Vamos à nossa composição e muita criatividade. Ao fazer o terrário, você vai precisar de escolher a frente do seu terrário e vai precisar de escolher um tema. Aqui é um terrário aberto e eu chamo de mini jardim, porque é uma imitação da natureza. Nesse caso aqui, eu vou fazer um aquário seco. Você tem que escolher um tema, você pode escolher e baseado nesse tema, aí você vai fazer a sua composição. Pode ser tema de deserto, um mini jardim campestre, um bosque, uma casa no lago. Aí você vai criar, a sua imaginação é o seu limite. Então, nós vamos dividir também em camadas, para você entender. Então, vamos fazer em camadas. A primeira camada que nós vamos fazer, ela é a camada que eu chamo a camada colorida. E eu vou fazer de uma maneira, aqui à frente do meu terrário,
E esse aqui, eu vou fazer ela como se fosse V e no meio vai ficar tipo assim um vale. Essa é a parte colorida. Deu para ver aí? Aí, a parte colorida. Agora nós vamos usar um azul. Olha que legal. Decoração. É tudo bom, né? Aqui tá a nossa primeira camada. A segunda camada, nós vamos usar aqui a camada de pedrisco. Esse pedrisco aqui eu peguei no leito do meu rio. É natural. Agora, essa camada de pedrisco, ela vai ajudar a fazer a filtragem, a drenagem do seu aquário. Muito cuidado quando você colocar, porque você não quer quebrar o seu vidro. Então não precisa despejar, você tem que pensar também na parte decorativa. E eu vou fazer essa primeira camada, essa segunda camada de pedrisco, depois vai vir umas pedras um pouco maior. Aí daqui a pouco a gente se vê. Você agora vai precisar de carvão, não carvão de churrasqueira, mas o carvão, aquele de churrasqueira que você fez o seu churrasco, aquele ali você não precisa, porque tem sal e tem aquela gordura do churrasco. Mas você vai precisar o carvão antes de você fazer o churrasco, aquele que você compra. O carvão ajuda a fazer a higienização do aquário ou das plantas. Então é sempre bom você colocar esse carvão. E é a mesma coisa que você coloca um carvão no aquário para fazer a filtragem. Então aqui está ele, carvão. As pedras, os pedriscos ajudam na drenagem, então a água não vai ficar empoçada. E detalhes, você vai colocar muita pouca água, porque as plantas são vivas, são as plantas suculentas. Então ela não precisa de muita água. Então, na verdade, quanto menos águas e claridade, mais estresse e mais bonita ela vai ficar. Se você colocar muita água, ela não vai ficar muito bonita, ela vai ficar aqueles tons esverdeados. Ela gosta de muito estresse, as plantas. Aqui eu vou colocar também um pouquinho de areia. Essa areia aqui é só para dar um toque mais elegante. Areia prateada. Só para dar um pouquinho de toque decorativo essa areia. Pronto. Agora nós vamos colocar o substrato. O substrato é um substrato próprio para suculentas. O substrato tem que ter um pouco de areia, humus de minhoca. Eu vou deixar ele um pouco visível. Se você quiser esconder o substrato, pode esconder. Mas a ideia também é de aparecer as camadas das plantas. Deixar uma parte visível. E aqui no fundo, que eu deixei um fundo um pouco mais baixo, aí nós vamos colocar aqui o substrato. Pronto. Substrato colocado. Agora, depois do substrato, vem agora as plantas. Plantas que eu escolhi são plantas que dão uma ideia de fundo de mar. Aqui uma plantinha. E você tira o excesso
o excesso da raiz. Você não precisa de toda essa raiz. Tira o excesso. Essa planta aqui, aí, ela vai poder estar nutrindo. Coloca ela mais na frente. Você pode também colocar uma planta um pouquinho alta. Ah, essa planta aqui você quebra. E esses tronquinhos aqui você pode plantar, vai brotar alguns brotinhos. Olha que tom azulado, lembra de fundo de mar, né? Vamos colocar ela aqui também. E outra verdinha aqui que lembra aquelas plantas lá do fundo do mar, parecendo algas, não é? Vamos colocar elas aqui no cantinho. E para ela ficar de pé, que ela não está ficando de pé direito, nós vamos colocar mais um pouco de substrato. Aí ela vai ficar de pé. E vamos colocar essa plantinha também. Essa plantinha, ela vai lembrar um pouco, ó, ela vai lembrar um pouco das plantas, daquelas algas que tem no fundo do mar também. Aqui tem umas plantinhas. Agora nós vamos fazer a parte das pedras e colocar alguma outra pedra aqui, a pedra de cobertura, de superfície, e colocar também já os decorativos. Essa é outra parte mais finalizando. Então, agora eu acabei de colocar os musgos. Esses musgos você pega em calçadas, aqueles lugares mais úmidos, aí fica em cima das pedras, aí você coloca o musgo na superfície. E aqui eu peguei esse musgo, vem até com uma pequena bromélia. Aí eu coloquei essa bromélia, tirei essa bromélia das copas das árvores assim, ó. Às vezes no tronco você encontra algumas coisinhas assim. Isso dá uma ideia dos bichinhos, ó. Dá uma ideia de algumas plantas do fundo do mar. Olha ela aí, que ideia, olha aqui. Ficou bonito, não ficou? E aí você vai fazendo os peixinhos aqui. Olha os peixinhos aqui, se você dá para ver os peixinhos. Vamos colocar um peixinho. Tem um peixinho aqui. Esses peixinhos, aonde eu posso conseguir esses peixinhos? Isso aqui é em casas de artesanato, que vende bijuteria, você encontra esses peixinhos. A ideia é de fazer um fundo do mar, ou um fundo de um mar tropical, cheio de peixinhos coloridos, com plantas aquáticas. E essas plantas aquáticas, elas são as suculentas. E aí a gente vai amarrando esses peixinhos aqui. Esse tronco que eu achei, isso aqui é a semente de palmito que caiu. Aí eu peguei aquele tipo engaço da semente e aí eu pintei. E então está ela aqui. São ideias para você. E isso aqui são partes decorativas que você coloca para dar uma ideia assim, recifes. Aqui tem outra plantinha aqui. Olha que planta maravilhosa. Essa aqui é um tipo de uma bromélia. Ela fica nas copas das árvores. Então, isso aqui dá uma ideia de um bichinho que está lá cheio de espinho no fundo do mar.
Então aí você tem o nosso aquário seco. E as plantas são de verdade. Os peixinhos são imitações. Aí você pode colocar algum objeto sentimental. E você coloca também, olha, umas pedras aqui que você pode colocar. Dá uma ideia de fundo do mar. Essas pedras aqui. Então, nós vamos terminar e vamos voltar com ele pronto para vocês terem uma ideia de como ficou. Pronto, aqui está o aquário feito. Então, olha aqui os peixinhos. Está vendo aí? A ideia é de fazer um aquário que dá a ideia de fundo de mar. Olha, essa aqui parece um bichinho, aquele bichinho tipo de Recife, aquele animalzinho, mas na ideia é uma suculenta. Ó, outro peixinho aqui. Olha, veja, dá para perceber que você está no fundo do oceano? Olha aqui, musgos, conchas. Esses musgos aqui são musgo aqui, ó. Mas dá uma ideia, para não parecer uma alga. Então, a sua criatividade é o seu limite. Isso daqui é um aquário seco. As plantas são reais. Agora, o aquário, os peixinhos e até esse bichinho aqui, o pequenino, esse pequenino, a conchinha aqui, esse o Hermit, ele é falso, mas essa é a ideia. Então, aprendeu a fazer o aquário seco. E como molhar essa planta? Aí você vai pegar um pouquinho de água e molhar o musgo. Se por acaso cair na planta, não vai sofrer muito não. Aí, e molha um pouquinho e ela vai nutrir um pouco. Não precisa de molhar muito. E onde colocar esse aquário seco? Onde colocar? Então você coloca no lugar claro da sua casa, onde bate talvez o sol da manhã, um sol fraquinho, e não precisa ter um sol forte. Então aí ele vai ficar muito bom e vai ficar muito tempo. Então, um abraço, dê um like, inscreva-se. Esse canal é feito para você. Até a próxima!